A Hora do Agronegócio, e hoje nós estamos aqui numa entrevista que vai dar uma controvérsia danada, né? Porque nós estamos trazendo aqui o Nicolas Vital, jornalista formado pela Metodista, que está lançando um livro, Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Então, meus amigos, orgânicos, que eu tenho muitos, biodinâmicos, não nos odeiem, né? Porque eu também acho que esse assunto ele vai muito mais para um bom senso ao final do que qualquer coisa, mas muito interessante aqui o trabalho do Nicolas, que está lançando este livro em São Paulo, na Livraria da Vila, na semana, no dia... Nicolas, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Qual é o dia do lançamento? Dia 18, próxima terça-feira. Dia 18, terça-feira, 18 de julho, terça-feira, o livro do Nicolas. Agora, meu caro amigo, por que você teve a ideia de escrever um livro polêmico? Né? Eu fico imaginando que você deve receber aí de coisas na sua rede social. Né? Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. Por que essa ideia? Professor, eu acho que a ideia desse livro surgiu a partir desse debate desequilibrado que a gente vê hoje na imprensa, em qualquer roda de conversa, entre orgânicos e convencionais. Hoje é consenso, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que você acha sobre os agrotóxicos? A pessoa vai achar que é um produto horrível, que deve ser banido, que faz mal, que intoxica. Agora, as pessoas que sabem um pouco como é que funciona a produção de alimentos, o agronegócio como um todo, entendem a importância desse insumo. Que sem os defensivos, os agrotóxicos, pesticidas, praguicidas, chame-os como quiser, não tem agricultura, não tem comida para todo mundo. Então, a ideia surgiu disso. Deixar claro que eu não sou contra os orgânicos, eu só acho que são produtos de nicho e que nunca serão produzidos em quantidade suficiente para alimentar uma população cada vez maior, né? Agora, você aqui se propõe a acabar com alguns mitos, né? Eu vejo aqui chamadas, né, da mídia, comer alimentos diminui quantidade de esperma, grupo protesta contra agrotóxicos, microcefalia, usuários temem maconha transgênica com agrotóxicos nos Estados Unidos, estudo liga pesticidas ao mal de Alzheimer. Tem uma série de coisas aqui que você se propõe a destruir isso aqui. A Bela Gil pediu e agrotóxicos pode ter venda proibida no país, coisas como essa. Quais são os principais mitos que existem com relação ao agrotóxico? Nossa, é difícil até elencar quais são os mitos. São muitos mitos. Muitos mesmo. Muitos mitos. Mas uma coisa que eu constatei durante a minha apuração é que esses mitos são todos baseados em achismo. Eles não têm fundamento científico nenhum. Um dos principais mitos é a questão de que cada brasileiro ingere 5,2 litros de agrotóxico por ano. 5,2, né? Isso é uma grande falácia. Por quê? Porque o pessoal dividiu o volume vendido pela população numa conta grosseira. Por esse princípio, cada brasileiro fuma 400 cigarros também. Então, não é bem por aí. A gente sabe que mais da metade dos defensivos são utilizados na soja. Boa parte dessa soja é exportada, boa parte vira ração. Outra parte dos defensivos são usados em florestas. Outra parte para fazer etanol, biocombustíveis em geral. Enfim, algodão que vira fibra. Então, assim, esse alimento, esse produto não é utilizado exclusivamente em alimentos. E outra, a parte que é utilizada em alimentos, principalmente verduras, legumes, enfim, é utilizada uma quantidade reduzida, existe um processo de degradação natural desses produtos e se bem produzido, se respeitado o período de carência, quando você for medir a quantidade de pesticida ingerido, vai ser medido em parte por milhão. Então, assim, é uma grande bobagem essa história dos 5,2 litros. Você também aborda aqui esse aspecto dos legumes e de frutas, né? Como pimentão, morango, pepino, que é o que costuma sair mais na imprensa, como tendo problemas de
agrotóxicos. O que é isso? Explica aqui para o nosso telespectador. Existe, nesse caso, também um grande problema de percepção de risco e problema na comunicação. O que acontece? Vou citar o caso específico do pimentão. Pimentão é o seguinte, as notícias dizem que 92% do pimentão está contaminado, de acordo com o programa de análise de resíduos feito pela Anvisa. Só que esse programa, ele mistura produtos que usaram inseticidas ou herbicidas não aprovados para a cultura, ou seja, produtos que são aprovados para o tomate, mas que são utilizados também no pimentão. Só que como eles não são registrados, aprovados pela Anvisa, não tem uma assinatura, eles caem na vala comum. Existe também um percentual menor, de 3 a 5%, que são produtos que estão com resíduos acima do limite máximo permitido. Esses sim oferecem riscos, porque eles têm, muito provavelmente foram colhidos antes do tempo, eles podem, enfim, ter um uso excessivo. Então, mas a notícia é bem diferente de você ter 92% do pimentão está contaminado, do que você ter 3% do pimentão está contaminado. Então, existe um problema metodológico da Anvisa que já foi resolvido nesse último ano, tanto que você vê que hoje eles dizem que 99% dos alimentos estão em conformidade. E existe também um problema de interpretação dos jornalistas, da imprensa em geral, que também não estão muito preocupados em amenizar a notícia, né? Então, existe... Uma das curiosidades aqui é que você fala do Butão, país, né, que está, aliás, inteligentemente, se posicionando como um lugar da grande felicidade. O que você analisa aqui do Butão? O Butão vai ser o primeiro país do mundo a permitir somente agricultura orgânica, é o teu título aqui. É uma grande jogada de marketing, né? O Butão, ele hoje ocupa a 132ª posição no ranking de índice de desenvolvimento humano. No ranking do IDH. Do IDH. Ou seja, ele está lá no fim da fila. Para mudar essa imagem, eles criaram o índice de felicidade. E aí eles lideram com folga. No lado do orgânico, a produção do Butão já é quase toda orgânica. É um país de maioria budista, eles são vegetarianos. E por que a maioria dos produtos já são orgânicos? Porque eles não têm dinheiro para comprar insumo, nem fertilizante, nem defensivo, nada mecanizado. Então, é muito fácil, né, você transformar essa agricultura que já é rudimentar em orgânico, só precisa certificar. E aí eles estão agregando valor, eles estão fazendo um marketing da felicidade mesmo no país. Agora, assim, vai aplicar isso em grande escala, ali na vizinha China mesmo? Não consegue. Não, 500 milhões de mortes de fome. Nicolas, quais são os principais ódios que você recebeu depois desse livro? 2 ou 3 expressões assim, odiosas. Você é um vendido da indústria. Esse é o primeiro. Segundo. Você vai morrer com seus agrotóxicos. Tem um terceiro? Tem muitos. Agora, deixa eu ver mais. Você vai morrer com seus agrotóxicos? Você é um vendido? Bebe um glifosato para você ver. Tomar um drink de glifosato. Aí eu respondo, porque não foi feito para beber, né? Foi feito para picar na planta, felizmente. E quais são assim, as 2, 3 coisas mais legais que você também tem recebido depois do seu livro? Não, eu tenho recebido, na verdade, muito mais reações positivas do que negativas. Interessante. Agora, a minoria é muito barulhenta. Então, esses são os que entram na página, comentam, me detonam. Mas, em geral, o pessoal aprova. Por quê? Em geral, são pessoas que estão na lida do campo, sabem como é que funciona e sabem que, se bem utilizados, eles são fundamentais. Agora, a gente tem um problema sério no Brasil, que é o uso incorreto. Isso existe mesmo e é um problema. Existe, quero salientar e convocar sempre aqui a indústria, a rede de revendas, cooperativa. Problema de erro de aplicação de defensivos tem que ser olhado carinhosamente. Agora, para os nossos amigos também aqui da cidade, né, e também para os nossos amigos aí mais, no caso, ambientalistas, o Nicolas também escreve aqui no livro dele que agrotóxico mata. E mata mesmo. Então mata. Ou seja, e é o teu último capítulo. Tem um capítulo inteiro dedicado a isso. Ou seja,
Em síntese, grande drama é a forma de como usamos. Então, o que eu costumo dizer é que o agrotóxico não oferece risco nenhum. O que oferece risco, sim, é o uso indiscriminado desses produtos. Isso é um problema, é um problema de educação que vem da formação do brasileiro. A gente sabe que existe um problema, grande parte da população não é sequer alfabetizada. Então, como é que ele vai ler as instruções de uso dos produtos, como utilizar direito, como respeitar esse período de carência? Então, existe uma dificuldade. Hoje a gente tem um problema também de assistência técnica, cada vez menor, o governo com problema de recurso. Eles largaram essa assistência técnica na mão dos vendedores de campo. Então, como é que você balanceia isso? O cara tem um interesse em vender o produto. Ao mesmo tempo, a indústria também não tem um interesse que tenha um uso indiscriminado. Não porque ela seja boazinha, mas porque pode dar resistência e ela perder a tecnologia dela. Então, existe um conflito mesmo dentro das empresas sobre o uso incorreto dos defensivos. Então, é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir mudar. Outro dado interessante é que menos de 15% dos agricultores hoje usam equipamento de proteção individual, né, o EPI. Problema sério. Então, como é que você vai querer evitar problema se a pessoa não se protege? Olha, eu sugeriria, a partir desse encontro aqui com o Nicolas, que escreveu Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, que os setores, as cadeias produtivas, e o pessoal envolvido com sementes, envolvido com fertilizantes, com defensivos, com medicamentos veterinários também, precisa fazer uma ação poderosa, forte, campanhas educadoras, perenes e eternas, porque o problema termina sendo não o produto, mas a forma como usamos esse produto. E lógico, também vem no caminho aqui biodefensivos e existe também um caminho científico, tecnológico, que avança. Eu visitei uma propriedade orgânica em Ubajara, no Ceará, num total lá 700, quase 1.000 hectares de acerola, feito com um capricho, com uma qualidade extraordinária. Ou seja, acho que o bom senso é o que deverá prevalecer. E nossos amigos orgânicos, biodinâmicos, também, a Rede Jovem Pan está à disposição e será um prazer também recebê-los. Mas que o livro do Nicolas é realmente um contraponto nessa controvérsia, ele é. Nicolas, parabéns também pela sua coragem, né? E prepara seus ouvidos aí, porque a briga é boa. Uma briga que eu acho que não precisaria ter. Eu gosto dou aulas na França, eu gosto do orgânico, do biodinâmico, de tudo isso. Eu não acho que um setor, um segmento, tenha que atacar o outro, não é necessário. Sem dúvida que o pessoal todo de orgânico, de biodinâmico, tem uma contribuição importante, rica, ótima, extraordinária. Agora, nas lavouras convencionais, de escala, Brasil, tropical, o convívio será um convívio importantíssimo para o país. E, lógico, erro no uso, esse sim é um drama. O último recado aqui para os nossos amigos da cidade, principalmente da Rede Jovem Pan. Temos que temer os agrotóxicos ou não? Não temos que temer os agrotóxicos, não. Se eu pudesse deixar um recado, é assim, vamos ser mais moderados, vamos entender o outro lado da história. Hoje essa é uma história que só tem um lado. Você pega um debate, tem um produtor orgânico, tem um defensor da ecologia e tem um outro interessado no setor. Não tem ninguém rebatendo, dando os outros contrapontos. Esse livro, apesar do nome forte, ele é muito equilibrado, ele é baseado na ciência, muitos estudos. Só de bibliografia aqui tem mais de 30 páginas de referências bibliográficas. Então, é tudo muito bem embasado. A minha ideia aqui não é, mais uma vez, fomentar o uso de agrotóxicos, aumentar a venda, não estou aqui em nome da indústria nem nada. O que eu quero é, sim, esclarecer alguns mitos, né, que hoje existem e tranquilizar a população. Porque hoje você vê, quando saem essas pesquisas, essas notícias, o pânico que gera, e aí, por outro lado, já tem o cara do orgânico vendendo a solução ali. Então, eu quero equilibrar o debate e tranquilizar a população. Qualquer agricultura, se bem feita, seja orgânica, seja convencional, é segura.
se mal feita, convencional ou orgânica, podem ser prejudiciais. Isso é verdade. Esse é o recado. É verdade. Agradeço aos agrotóxicos por História Viva. É um livro do Nicolas Vital, da editora Record. Até a próxima.